Vamos partir então para o estudo da janela tela cadastro, né, que finaliza aí o nosso esquema de herança visual, restando então as janelas que serão construídas para todos os módulos, né, que vão herdar quase todas elas dessa tela cadastro aqui. Bom, eu tenho aqui a parte da infra, onde ao criar o formulário eu passo o status da tela para navegando na grid, né? Veja que eu tenho aqui um fStatus tela, tá? Que é do tipo tStatus tela. tStatus tela está dentro da própria tela cadastro, vai ser navegando na grid, inserindo, editando e navegando nos edits, tá bom? Então, ao criar o formulário, meu status é navegando na grid, por padrão. Ao entrar no Edit Critério Rápido, que edit é esse? Esse aqui, ó. Tá? Entrei nele, Custom Key Preview False, Edit Critério Rápido, Select All. Saí dele, Custom Key Preview True. Edit Critério Rápido Keydown. Pressionei uma tecla aqui, o que acontece? Se for F9, ele executa o botão consultar. Se for Enter, ele também executa o botão consultar. Key Press, se for Enter, ele executa o botão consultar. Exibe Panel. Panel visível vai ser o ppanel exibir, que é esse que eu estou passando aqui, ó, tá? Se for grid, ele exibe o panel da grid, né? Se for pedits, ele exibe o panel dos edits. Será que eu posso melhorar esse método aqui? Analise para observar se esse método ele pode ser melhorado, tá? Destrutor, eu pego os itens que estão no combo box e libero todos eles da memória, tá? Form show, eu crio o VO nesse ponto aqui e chamo o método popula combo box com VOs, né? Popula combo box com o VO que eu acabei de criar aqui, tá? É na tela cadastro que eu vou popular o combo box, ok? Depois eu libero esse VO aqui. Daí eu seto o item index do combo box para 0. Pressionei alguma coisa na grid. Se for Enter, eu seto o foco no Edit Critério Rápido. Monta filtro. Opa, tem alguma coisa aqui no monta filtro. Ó. O que é que eu faço no monta filtro aqui? Eu digo que o dataset é o CDS grid. Verifico se o item que está no combo box, se tem algum item selecionado, né? Verifico se o texto do Edit Critério Rápido é diferente de vazio. Se for, eu passo um asterisco aí para ele. Lá no Delphi, esse asterisco nós colocamos para ele indicar que eu quero consultar por tudo. É como se fosse esse carinha aqui, ó. Legal? Podemos utilizar essa mesma ideia aqui, tá? Fica aí como uma sugestão. O que é que ele vai retornar para mim? O campo do combo box, like, percentual, o texto no Edit Critério Rápido. Então, digamos que no combo box o usuário selecionou nome. Daí ele colocou João no Edit Critério Rápido. Como é que vai ficar o meu filtro? Like João. É assim que deve subir lá para o servidor, tá? Muito bem. Set status tela. Ele vai fazer aqui toda a verificação, né, do status da tela, tá? Primeiramente ele deixa todos os botões e todos os menus invisíveis. Legal? Daí se for para navegar na grid, ele deixa o botão excluir, alterar, inserir, imprimir, filtrar, exportar, excluir, alterar, inserir, tudo para true, ó. Tanto o botão como os menus. Legal? Se eu estiver inserindo ou editando, ele coloca o botão cancelar e o salvar para true, tá? E se eu estiver navegando nos edits, cancelar, excluir, alterar e inserir para true. Legal? Então esse é o controle que é feito ali da visualização dos botões de acordo com o meu status de navegação. Com isso eu finalizo aqui essa parte da região infra. Logo depois eu tenho a região botões clique. Cliquei no botão consultar, o que acontece? Eu chamo um process request. Daí o que é que eu passo para ele? Passa a URL que está definida na seção, o nome da tabela que eu peguei e um vdata aqui, ó, que é um JSON array, tá? Então eu vou receber aqui um array JSON com os produtos, no caso aqui, ou com os objetos da janela em questão.
E eu chamo o método atualiza grid JSON passando esse vdata aí, tá bom? Já já a gente vê o que é que faz esse método atualiza grid JSON, né? Vamos logo para ele, né? Vou segurar aqui um Ctrl, atualiza grid JSON. E foi aqui para declaração do método. Pronto, tá logo aqui embaixo, ó. O que é que ele faz? Ora, ele via RTTI, né? Vai navegar. Aliás, aqui eu não estou usando RTTI, não é necessário, tá? Eu vou navegar no objeto JSON, né? No caso no array JSON que foi retornado para mim, ok? E para cada registro, né? Para cada linha do objeto JSON, eu crio um registro no meu buff dataset. Daí eu vasculho as colunas do registro JSON. Se o valor da coluna bater com o valor da coluna da grid, né? Se o valor da coluna do JSON bater com o valor da coluna da grid, eu então atribuo o valor a essa coluna, tá? E como é que eu faço isso? Através do field by name, ó. Veja que eu primeiro verifico qual é o tipo JSON, ó. Se for vamos aqui para o JSON string. Se for um JSON string, CDS grid field by name. Qual é o nome da coluna que eu quero pegar? VJSON call names, VJSON calls.names. Aqui eu vou ter o nome da coluna que retornou no objeto JSON. .asString igual a vRecord.asString. Então aqui eu já estou atribuindo o valor da coluna diretamente para a coluna do buff dataset. Mesma coisa eu faço se for booleano, mesma coisa eu faço se for number, sendo que number eu tenho que verificar se é um float, né, ou se é um integer. Se for float, eu vou fazer um asFloat, se for integer, eu vou fazer um asInteger, tá? Depois disso eu passo um push aqui para o meu cliente dataset, que é um buff dataset, tá bom? É isso, né? É isso que faz o meu atualiza grid JSON. Pega os dados que desceram lá no formato JSON e joga no buff dataset. Muito bem, retornando aqui. Então isso ocorre no botão consultar, né? Botão alterar eu chamo o método do editar. Botão cancelar, o método do cancelar. Botão inserir, método do inserir. Botão excluir, chamo o método do excluir. E se o status da tela for navegando em edits, eu chamo o grid para edits. Botão salvar, eu salvo qual é a linha da grid que eu estou, primeiramente, tá? Depois eu vou clicar, deixa eu ver o que é que eu faço aqui, chamo o método do salvar, né? Porque na verdade o salvamento ele vai estar implementado lá na janela que está sendo implementada no módulo em questão, né? No caso aqui é a produto, tá? Então eu chamo o método do salvar. Se deu tudo certo lá, se do salvar retornar true, então, e verifico ainda se o status da tela é editando. Se for, eu já coloco o foco na linha que estava selecionada anteriormente, né? Daí eu dou um clique no botão consultar, exibo a grid, limpo os campos, foco na grid. Status da tela passa a ser navegando grid, tá? Como eu estou consultando novamente aqui, será que esse esquema de eu armazenar o bookmark aqui vai dar certo? É isso que você vai analisar aí, tá? Pode ter algum probleminha aqui na implementação desse método. Logo depois vem o botão filtrar, né? Esse botão filtrar, ele vai chamar essa janelinha do filtro que eu já mostrei para você. De acordo com o retorno dela, é que ele vai realizar a consulta com base no filtro que foi formado lá, tá? Então aqui ainda não está implementado. Logo depois eu tenho a região controle scrud. Deixa eu fechar essa região aqui do botão clique. Controle scrud é onde estão aqueles métodos lá, do inserir. Ele vai limpar os campos, vai exibir o pano dos edits, vai passar o status da tela para este inserindo e vai me retornar um true. O do editar, primeiro ele retorna um false, daí ele verifica se a grid está limpa, né? Se tiver, não existe registro selecionado. Se não, ele exibe o p-edits, o pano dos edits, status da tela passa para st editando, chama o método grid para edits que vai estar implementado na janela filho, né?
na janela em questão que você está implementando e retorna um true. Do excluir, primeiro ele passa um false e verifica se tem algum registro selecionado. Tá? Se não tiver, ele retorna uma mensagem. Se tiver algum registro selecionado, ele pergunta se o cara quer mesmo excluir o registro. Tá? Daí ele vai retornar um true, né, e a janela filha vai passar a implementar isso daí, né, se o retorno for true. Tá? Do cancelar, exibe o panel da grid, limpa os campos, foca na grid, passa o status da tela para navegando na grid e retorna um true. Do salvar, está apenas retornando um true, deve ser implementado na janela filha. Finalmente eu tenho o controle de grid, né? Se eu der um double click na grid, ele vai verificar se ela está vazia. Se não tiver, ele vai exibir o pano dos edits, vai passar os dados da grid para os edits e vai passar o status para navegando nos edits. Atualiza a grid através do JSON, nós já vimos como é que funciona, e nós temos o método consultar VO. Vai ter um momento que eu vou precisar consultar o VO daquele registro que foi selecionado. Esse método aqui vai fazer isso aí, tá? Então, via RTTI aqui, ó, ele vai montar primeiramente a sessão, ele vai chamar o process request, né? Lá da base, passando a sessão que tá, a URL que está na sessão, o nome da tabela banco, o ID, né, do objeto em questão, tá? E ele vai salvar isso em JSON calls. Daí ele vai fazer um laço aqui, ó, tá? Para que ele possa colocar os dados do objeto que foi retornado dentro do objeto Pascal, né, do objeto VO em questão, tranquilo? E no final das contas ele vai retornar um objeto VO aqui para mim, tá? Você pode colocar um breakpoint aqui e debugar com calma para entender como é que a coisa funciona, embora muitas vezes, né, não dê para observar quais são os dados aí que estão nos objetos JSON, tranquilo? Se você quiser ter mais informações, você vai criando aqui algumas variáveis do tipo string, vai setando os dados nessas variáveis, aí você vai entendendo melhor, né, debugando dessa forma aí, tá bom? Com isso nós finalizamos a análise da tela cadastro, né, e a análise das telas principais aí da herança visual, tá? Na próxima videoaula aí a gente analisa a tela do produto, aí vamos fazer o arremate, né? Você vai realmente compreender quando analisar os métodos da tela produto, para que servem todas essas outras janelas aqui, né? Elas vão trabalhar todas integradas para que a janela que nós estamos implementando fique com um código mais limpo, tá? Aí a coisa vai funcionar da maneira adequada.